Pode olhar, eu sou Ayrton Marques e estou de volta para mais um papo reto e direto com uma personalidade que é destaque no cenário religioso de Mato Grosso. Produzido pelo site Olhar Direto, a cada episódio eu tenho a ajuda e a companhia de um colega de redação e hoje eu volto a ter o prazer de receber aqui a minha amiga Bruna Barbosa, que escreve para o caderno de conceito, para o Olhar Conceito, na verdade, né, Bruna? Bruna, muito obrigado por ter aceitado mais uma vez o convite e estar aqui para me ajudar. Obrigada, Ayrton, pelo convite. Sempre muito legal. E você sabe, além do YouTube, onde você nos assiste, este episódio está na íntegra e em formato de áudio, também nas principais plataformas de podcast. É só pesquisar Pode Olhar no Spotify, no Deezer ou no Apple Podcast. E bora ser um seguidor fiel do nosso videocast aqui no YouTube. Então segue a nossa página e curta o vídeo e acione o sininho para ser notificado a cada vez que o novo episódio for disponibilizado. Lembrando que isso acontece toda quinta-feira. E com o episódio no ar, aí sim, você curte o vídeo, você deixa sua opinião nos comentários e compartilha com amigos e familiares. E se você quer saber informações dos bastidores, ver como são feitas as nossas gravações, segue a gente nas redes sociais, em qualquer uma delas, é só pesquisar @Olhar Direto Oficial. Ele nasceu no interior de São Paulo, cresceu em uma família católica e desde cedo sentiu o chamado para uma vida religiosa. Estudou teologia no Brasil e na Itália, e ao longo dos anos desenvolveu uma trajetória marcada pelo serviço, pela escuta e pelo compromisso com os mais vulneráveis. Passou por diferentes regiões do país, enfrentou desafios sociais complexos, como a crise migratória na fronteira norte do Brasil, e sempre buscou responder com acolhimento, diálogo e solidariedade. Foi reitor de seminário, bispo na Amazônia, defensor da justiça social e hoje lidera uma das arquidioceses mais importantes do Centro-Oeste. Nosso papo reto e direto de hoje é com o arcebispo de Cuiabá, Dom Mário. Dom Mário, muito obrigado por ter aceitado o convite do Pode Olhar e estar aqui para conversar com nossos espectadores, com os leitores do Olhar Direto. Seja bem-vindo. Obrigado, Ayrton, pelo convite, pela deferência. Saúde a você, saúde a Bruna e a todos que estão aí nos acompanhando nesse momento. Dom Mário, como que foi o chamado para a vida religiosa? Houve um momento assim decisivo? Como que foi essa decisão? No meu chamado vocacional, eu não tenho assim um acontecimento extraordinário, mas tenho a presença da família e a presença de Deus, né, me chamando para um serviço. Eu sempre digo que quando adolescente participava da catequese, da escola, dos trabalhos na roça com a minha família, e eu tinha comigo a necessidade de responder a um chamado de servir mais. Tanto que quando adolescente, eu pensava assim, bom, acho que eu vou ser motorista de ônibus. E também eu pensava em três profissões, na verdade. Motorista de ônibus, policial e vereador. Não que seja uma profissão, né? Tipo assim, mas nessas três funções. Sim. Era aquilo que preenchia o meu pensamento no momento, mas não preenchia o meu coração. De tal maneira que quando eu comecei a ser coroinha com 9 anos, aí foi aos poucos se formando, com apoio da família, com reflexão com catequistas, diálogo com o padre, o próprio serviço na comunidade, né? Aí veio suscitando em mim o desejo de, olha, acho que eu vou ser padre. E já tinha, Né? já tinha alguém na família que já tinha E sido eu já padre ou tinha um algo? primo no seminário. Tinha um outro primo do meu pai, que tinha sido padre, mas já era falecido, mas naquele momento eu tinha um primo também no seminário. Além do apoio de vovô e vovó, que moravam ali perto, e um pouco da curiosidade de amigos e de professores. Tanto que quando na época eu completei a 8ª série, não, as séries ginasiais naquela época, eu fui para o seminário menor em Jacarezinho, 1982. 14 de fevereiro de 82, eu entrei no seminário menor, onde fiz na época o chamado ensino médio ou segundo grau, né, nessa questão toda. Uhum. Fiquei 3 anos nesse seminário, Nossa Senhora da Assunção, em Jacarezinho. Como você disse, eu nasci em Itararé, São Paulo, mas me criei no Paraná, no município chamado Sengés. Meus pais residem até hoje no interior desse município, num distrito chamado Reianópolis, né? E indo para Jacarezinho, fiz lá os meus estudos e depois também no seminário maior, a partir de 85, fiz o curso de filosofia
e teologia. E aí, nesse itinerário, fui ordenado padre em dezembro de 91, 21 de dezembro de 91. E aí comecei o meu serviço na arquidiocese, na diocese de Jacarezinho e na região do Paraná. Então, Mário, como que é esse período também de formação? A gente sabe que esse período de adolescência é de formação do ser humano, né? Então, são muitos questionamentos, a gente não sabe ao certo o que que quer realmente para o resto da vida, né? A gente fica muito nessa dúvida, muitas influências, a gente não sabe qual a decisão e como que é esse momento também para a formação, para se formar um padre. Uhum. Há muitas dúvidas e como o senhor conseguiu superá-las? Olha, as dúvidas nos acompanham. E dúvidas não é falta de fé, é a nossa humanidade, é a nossa interpelação. Eu lembro que eu estava no segundo ano de filosofia, isso era 1986. Estava no período de férias e eu fui ajudar minha mãe. Minha mãe estava lavando roupa e eu fui tirar algumas pragas lá do canteiro da horta. Uhum. Algumas pragas do canteiro da horta. E aí dialogávamos, estávamos próximos. Minha mãe falou assim: Mário, você está contente no seminário? Eu falei assim: mãe, eu estou contente e tal, né? Não, porque se você não estiver contente, venha para casa, né? A casa está aqui. Essa participação da minha mãe, num momento assim, muito simples e coloquial, me fez pensar, olha, o meu grau de responsabilidade na minha vocação. Me deu uma liberdade. Uhum. Assim, não fique no seminário porque a mãe quer, porque o pai quer, porque os avós... Apenas por obrigação, por né? obrigação, que a comunidade está rezando, acha que você vai... Não. Estar no seminário não era nem garantia, nem obrigação de chegar até o fim. Mas era um caminho que eu fui abraçando cada vez mais. E depois, terminando filosofia, em 87, depois já começando teologia, a gente vai assimilando um pouco mais, né? O nosso pensamento, a nossa maneira de ser vai convergindo, né, para a questão do ministério. Eliminando algumas dúvidas, nos dando algumas convicções, mas sempre nos deixando diante de um fato. Não tenho assim absoluta certeza, né, a chamada certeza metafísica ou um cálculo matemático, não é Uhum. isso. Mas você tem uma certeza moral, seu comportamento, sua maneira de ser, as suas buscas, a sua oração, a sua ação, até mesmo os momentos de lazer, né, de bom senso e de bom humor, tem colaborado para a formação da consciência e, ao mesmo tempo, da vocação como resposta ao chamado de Deus. Então, Mário, antes do senhor chegar a Cuiabá, o senhor teve uma atuação também em Manaus, no Amazonas, e em Roraima. O senhor teve uma forte ligação também, atuação com o acolhimento dos venezuelanos, né, que vieram para o Brasil em busca de uma vida melhor. O que nessa trajetória mais marcou a vida do senhor até chegar à Arquidiocese de Cuiabá? Olha, desde 91, que foi a minha ordenação presbiteral, uma trajetória que tem o sinal e a mão de Deus me acompanhando. Não sem minha vontade, não sem minhas dificuldades, não sem minhas alegrias e tristeza, não sem os meus pecados e virtudes, com toda essa história, né? Mas olha, veja, em 91 até 2010, eu fui presbítero, padre, na diocese de Jacarezinho. Trabalhei no seminário menor, trabalhei em seminário maior, como formador, como professor, e depois 3 anos eu fiquei pároco numa das paróquias em Jacarezinho, a Paróquia Sagrado Coração de Jesus. 2010 veio o convite para ir para a Amazônia como bispo auxiliar em Manaus. Eu digo que é um segundo chamado. A gente não se prepara para ser bispo. É um reconhecimento do trabalho e da missão, e vem um convite através da anunciatura e nomeação do Santo Padre, na época, Papa Bento XVI. Então, fui nomeado em 2010 e fui para Manaus, a grande capital do Amazonas. E lá eu servi por 6 anos como bispo auxiliar. Nessa época, era a chegada, digamos assim, em grande quantidade de imigrantes do Haiti. Devido aos acontecimentos lá, né, chegavam nas madrugadas com os barcos, centenas, estou dizendo centenas de haitianos, sem ter aonde ficar. E lá tinham já uma estrutura
né, que acolhia emergencialmente os migrantes, com os padres escalabrinianos e as irmãs escalabrinianas, né, juntamente com toda a igreja da Arquidiocese de Manaus. Então foi uma primeira experiência assim, de estar acolhendo, acompanhando migrantes, que a gente muitas vezes vê a questão da migração nos documentários, na história. Uhum. Mas quando você vê diante dos seus olhos as pessoas no concreto, que chegam com o seu corpo, às vezes com a roupa do corpo, ou com uma mala, uma bolsa de roupas, e você olha um rosto sofrido, mas um olhar de muita esperança. É uma esperança que passa pelas nossas mãos, passa pelo nosso atendimento. E dessa experiência em Manaus, fiquei ali 6 anos, recebo um outro chamado, né, um outro convite para ser bispo em Roraima. Roraima é toda a diocese é um estado todo, e a sede da diocese é Boa Vista. Cheguei lá em 2016, época que estava começando esse fluxo migratório para o Brasil da Venezuela. Um fluxo que intensificou 2017 e 2018. É inesquecível no Brasil daquilo que se passou nos noticiários, as cenas dos migrantes venezuelanos chegando no Brasil por Pacaraima, uma cidade pequenina na fronteira, sem ter onde ficar, sem ter o que comer, desprotegido da chuva e do sol, mesmo que lá não faça calor, mas chuva e sol incomoda, né, quando se está exposto, com crianças e idosos, muitas pessoas doentes. Muitos, os noticiários publicavam, né, que vinham caminhando de Pacaraima até Boa Vista, 220 quilômetros. Não é uma corridinha, não é uma caminhada. Sim. São dias, né? E sem alimentação. Sem alimentação nada. devida e tudo. Chegando em Boa Vista, também não tinha uma estrutura. 2017 e 2018 dilacerava o nosso coração de você encontrar tanta gente nas praças, nas calçadas, ao redor das rodoviárias, ao redor das igrejas, procurando por socorro, por ajuda. Muitos, através das instituições, das congregações religiosas, não só da religião católica, mas também de outras religiões existentes em Roraima e Boa Vista, né, tiveram a oportunidade de trabalho, de alojamento, né, de cuidado com a saúde. Muitos chegavam doentes. Olha quantas pessoas a gente encontrou. Inclusive hospedamos em nossa casa, em nossa residência, lá em Boa Vista, pessoas que vinham para tratamento com o câncer. Muitos jovens, né, acometidos, né, do câncer. E Então, a quantidade também, muitas pessoas para uma estrutura que não estava preparada e uma para isso. estrutura Né? que não estava. Realmente, olha, Boa Vista hoje tem 340 mil habitantes, né? Mas não tem uma estrutura para acolher 20, 30 mil pessoas, porque entravam na fronteira naquela época mais de 1.000 pessoas. Então, em pouco tempo, 2017 e 2018, tinha de 15 a 20 mil pessoas nas ruas, sem contar aquelas que estavam no abrigo. Claro que 2018, 2019, com a chegada das forças do Exército, do governo federal, da Operação Acolhida, então se organizou vários abrigos, né? E isso foi formidável para quem pôde ser acolhido, mas não inibiu, né, o fluxo migratório. Pelo contrário, incentivou ainda mais. Haja vista que o Brasil não era o país que mais recebia venezuelanos. Quem mais recebeu venezuelanos foi a Colômbia. A Colômbia recebeu um número bem maior de venezuelanos. Então, eu acompanhei de 2016, 17, 18, esse fluxo muito intenso, depois 19, 20, 21 até 22. E aí já estava um fluxo mais controlado, mais organizado. Porque com a chegada do Exército, da Operação Acolhida, se organizou já lá em Pacaraima a chegada dos migrantes. Então, muitos já chegavam, tinham condições de vir até Boa Vista e depois de viajar para outras partes do Brasil. Onde tinha então, o Brasil deu uma lição melhor, de humanidade, né, de acolher os migrantes venezuelanos. Que nós temos vários hoje aqui em Cuiabá. Sejam os
crioulos, como se chamam, os venezuelanos, e seja também os venezuelanos waraus, os indígenas, que continuam precisando da nossa atenção, do nosso cuidado, para que essa esperança que fizeram que eles ultrapassassem a fronteira seja efetivada aqui com o nosso apoio, com a nossa solidariedade. Então, esse acompanhamento com os migrantes, sobretudo os venezuelanos lá em Roraima, né, me fez também abraçar muitas causas da Caritas, né, da Caritas brasileira, e também constituir Caritas diocesana lá em Roraima. Porque a Caritas tem 12 áreas de atuação, e uma delas é na questão migratória, né, na solidariedade, nos projetos, nos acompanhamentos, como continuamos até hoje como Caritas brasileira, apoiando os projetos de alimentação, de higiene pessoal, lá na cidade de Boa Vista e Pacaraima, na fronteira. Dom Mário, o que significa para o senhor liderar uma arquidiocese do tamanho, com tanta tradição como a de Cuiabá, do tamanho de Cuiabá? Olha, é um desafio, né? Um desafio que não me faz perder o sono e nem o apetite, né? Pelo contrário, né? Me faz sentir honrado e também preocupado com as situações de nossa capital, né? Uhum. Eu cheguei, por exemplo, em Manaus em 2010. Eu era do interior do Paraná, cidade pequena, 60 mil habitantes. Eu cresci numa vila de 600 habitantes e fui para uma cidade lá em 2010 de 2 milhões. Então, olha o quanto que abriu, ampliou o leque de preocupação e Sim. de convivência. Venho aqui 2022 para Cuiabá, uma cidade que tem mais de 600 mil habitantes, 670 por aí. Só que eu digo, né, Cuiabá e Várzea Grande, para mim, é uma grande cidade. Dá 1 milhão de pessoas, né? E a nossa arquidiocese tem mais 100 mil pessoas nos outros municípios aí que fazem parte da nossa arquidiocese. Então, é, de um lado, um desafio de você poder olhar uma cidade não apenas no seu centro, mas ter um olhar que contemple os nossos bairros, onde estão as maiorias das nossas comunidades. E às vezes as comunidades mais movimentadas, mais populosas, estão nos bairros. Então eu tenho uma preocupação de ir ao máximo nessas comunidades. Vou completar 3 anos agora, dia 1º de maio, Bruna. E fiz comigo o seguinte propósito, de visitar nesses primeiros 3 anos o máximo de comunidades possível. Não consegui em todas, e nem vou conseguir nos próximos 2 anos, né, de ir em todas, mas tenho ido sempre nas comunidades. E como Eu já que... fiz um cálculo, cheguei a ter 2 meses que eu não tinha nem uma noite livre. É uma celebração, é uma festa, é uma visita, e isso me dá uma grande alegria. Então, estar aqui em Cuiabá é se sentir desafiado para trabalhar mais, amar mais, servir mais e com mais pessoas nos ajudando. O senhor falou dos bairros, como que a igreja ela pode ser um instrumento de transformação concreta mesmo, para esses lugares mais distantes, para as periferias? Então, nas periferias, além das celebrações, que é um momento que reúne um maior número de pessoas, a catequese, que visa a formação dos nossos adolescentes e jovens, mas também uma catequese com adultos. Eu vejo que é importante, nessa dimensão da transformação, as pastorais sociais, né? E eu tenho insistido com o nosso clero, com os nossos leigos e leigas, que nós precisamos, em nossas paróquias, ter pelo menos uma pastoral social, que cuide um pouco mais dessa dimensão humana da vida das pessoas, né? Uhum. De tal maneira que passe por uma conscientização, que se passe também por um olhar pela maneira com que as pessoas vivem, pela maneira com que está o tratamento de saúde, as questões trabalhistas, as questões até de lazer e de vida, né, da população. Uhum. Então, é um sonho que eu tenho, que todas as nossas paróquias tenham realmente pelo menos uma pastoral social, visando esse olhar sociotransformador na vida das pessoas. Até mesmo com incidência política, com preocupação com o mundo político que temos, né? Um apoio àquilo que é para o bem comum e, ao mesmo tempo, com resistência e digamos assim, até contrariedade com aquilo que destrói a necessidade das pessoas e o bem comum. E assim, quando o senhor chegou aqui, a gente sabe que os cuiabanos, principalmente os mais antigos, eles são pessoas de muita fé, né? Eles têm as festas de santo. Até hoje tem gente que tem costume de colocar o copinho de café para São Benedito, né? Como que o senhor enxerga essa religiosidade popular? Como que foi para o senhor chegar e ver essas manifestações?
Olha, de uma certa maneira me encanta, né? Eu venho também de uma espiritualidade de família, né? De novena, né? De oração, de círculos bíblicos, de reflexão, né? Da palavra de Deus. E claro que chegar aqui em Cuiabá você percebe que a religiosidade, a espiritualidade do nosso povo, né? Está bastante baseada nessa devoção aos santos, né? Você comentou São Benedito. Eu conheço locais que o São Benedito tem café, Hum. tem água na moringa e tem um vaso de flor, né? E é a maneira de expressar seu carinho, seu amor, né? A devoção e o exemplo de São Benedito, que foi um homem da caridade, né? Que soube nos ensinar como viver o evangelho e como fazer, né, o bem a todos. Então isso me dá uma certa tranquilidade e também me identifico nessas novenas, nessas procissões. Olha que eu tenho participado de procissões aqui em Cuiabá, né? Caçado solas Tem me de feito sapato. muito, muito bem, né? Bispo, você vai lá na nossa missa? Olha, vai ter a procissão antes ou depois. Eu vou junto. O senhor vai também? Vou junto. Mas é muito quente. Vamos suar junto, né? E todo esse aspecto. Então, a devoção aos santos, seja São Benedito, aqui, por exemplo, a Cuiabá, festejamos agora, ultimamente, no aniversário da cidade, o Senhor Bom Jesus, né? É algo que está desde o início da população cuiabana. Então, e a população cuiabana também me encanta pela proximidade. Às vezes me perguntam assim, mas Mário, o que você acha do pessoal de Cuiabá? Eu falo assim, olha, vocês me encantam porque o primeiro encontro que a gente tem, vocês já têm coragem de convidar a gente para ir para casa de vocês. E é pra ir Né? mesmo, E é né? para ir mesmo. Não é só um convite Não dá por nem formalidade. sempre dá certo de ir. Às vezes eu encontro, o senhor não cumpriu ainda, o senhor não foi lá em casa, não voltou lá na nossa comunidade. Então, eu acho bonita essa simplicidade, essa proximidade, né, ao menos comigo, né, nesse aspecto de visitar, de ir. Não, e creio que isso não é só porque eu sou o bispo, o arcebispo, né, alguém que está aqui no governo de uma diocese, mas porque é alguém que está ali convivendo junto, né, e está fazendo parte da história desta igreja e desta cidade. Não, Mário, a gente está num momento único, né, para a fé cristã, na Semana Santa, aí próximo da Páscoa, e todo ano tem uma campanha da fraternidade, né, que é chamada de campanha da fraternidade. Qual que foi o tema desse ano da Arquidiocese de Cuiabá e qual que é a mensagem que a igreja levou nesses dias e pretende levar até o domingo de Páscoa? Bem lembrado que estamos vivendo, né? A Quaresma, que eu sempre digo, é um tempo de oração e de obras de caridade. Eu insisto que para mim a Quaresma é um tempo de aprofundar nosso conhecimento de Jesus Cristo e corresponder ao seu amor por uma vida mais santa. E nesse período aqui no Brasil, temos a campanha da fraternidade, já há mais de 60 anos. E este ano, fraternidade e ecologia integral. Veja que a preocupação da igreja com a questão ecológica não é de agora. A primeira campanha da fraternidade sobre essa temática foi em 79. Eu lembro, né? Eu tinha 13 anos. 79. Preserve o que é de todos. E aí veio num crescente, com tantas outras temáticas importantes na vida do nosso povo e da nossa igreja. E este ano, movidos aí, impulsionados pelo Papa Francisco, que escreveu Laudato Si, sobre o cuidado da casa comum. Ele também escreveu Laudate Deum, que é sobre essa questão ecológica, até um clamor para que as populações, né, sobretudo as potências desse mundo, se preocupem um pouco mais com projetos factíveis de cuidado da vida humana e de preservação da natureza. Por isso, fraternidade e ecologia integral. Grande foco da campanha da fraternidade é a vida como um todo. Deus é o Senhor da vida. Gênesis, aquela semana da criação que o autor sagrado relata, Deus viu que tudo era bom. Quando criou o ser humano, a mulher e o homem, Deus disse, viu que tudo era muito bom. Então, no olhar de Deus, a dignidade do ser humano, a beleza das criaturas deve ser valorizado, deve ser respeitado. Por isso a campanha da fraternidade, porque nós estamos num momento que nem tudo está bom. É muita destruição, muita depredação, muita ganância, muito acúmulo, muita injustiça, muita opressão, e isso não colabora para a questão da ecologia integral. Por isso, no foco, realmente, está a vida do ser humano, desde o ventre materno.
o não ao aborto e tantas outras situações, até o fim natural da vida do ser humano. Mas a ecologia integral, para ser integral, não se preocupa única e exclusivamente com o ser humano, ao ser humano de maneira prioritária, mas com todas as demais criaturas que foram colocadas no domínio do ser humano para fazer com sabedoria, e não com ganância, e não de maneira exorbitante para si mesmo. Então esse é o grande desafio, de formar a nossa consciência para que ecologia integral seja um estilo de vida, seja uma maneira de ser, e não apenas um discurso favorável ou contrário, como temos ouvido aí nas redes sociais do mundo de hoje. Dom Mário, como eu disse, a Páscoa é um momento central, né, da fé cristã, que é quando se celebra a ressurreição de Cristo. Mas para muitos ainda é difícil compreender assim, profundamente o sentido dessa entrega, né? Por que que Deus enviaria o próprio Filho para morrer e salvar os pecados do mundo, né? Eu gostaria que o senhor explicasse qual que é o significado desse gesto, né? Para quem busca viver a fé hoje. A grande finalidade da Quaresma é nos encaminhar para a Páscoa, que é a celebração da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Nós temos refletido bastante sobre a questão da cruz. E, a meu ver, a cruz de Jesus é uma cruz pascal. Não é uma cruz sem morte, sem sofrimento, sem dor, sem derramamento de sangue. Mas é mais do que isso. É também uma cruz redentora, pela sua entrega e pelo seu amor até as últimas consequências. E, entendendo Jesus estar cumprindo a vontade de Deus, se entregou, né, morrendo numa cruz, para nos libertar do pecado, da injustiça, de todos os males e, acima de tudo, da morte eterna. Né, da morte eterna. É em Cristo Jesus que a nossa morte se torna uma passagem. Aí a palavra Páscoa, passagem, se torna uma passagem para uma vida eterna. Claro que isso é um âmbito da nossa fé. Né? Não tenho como explicar, digamos assim, verbalmente, apesar de poder recorrer a escritores, a Sagrada Escritura, mas é preciso fé. É o mistério da nossa redenção, é o mistério da nossa fé. Mas eu costumo dizer o seguinte, Ayrton, Bruna, todos que nos acompanham, Jesus morreu na cruz para que talvez fosse a última morte de cruz, uma morte humilhante, não só dolorosa, humilhante a nível humano e social. E Jesus aceita ser crucificado, ser morto numa cruz, para que ninguém mais morresse dessa maneira, tão humilhante, tão aviltante na vida do ser humano. Haja vista que naquela sexta-feira, outras 2 pessoas foram crucificadas com Jesus. Era o lugar das caveiras, o Gólgota, o local das cruzes. Então veja, o ato de Jesus é um ato libertador. Libertador da morte e da morte física, biológica, nessas condições, né, e da morte eterna. Né? Jesus nos livrou da morte, não da morte biológica. Iremos morrer um dia. Né? Vai demorar. Né? Nós iremos morrer um dia. Porém, a nossa morte tem um sentido, tem um significado, que é a passagem com Jesus para a vida eterna. Para isso precisa fé e amor, e ao mesmo tempo não acreditar no que disse Jesus. Se alguém me perguntar, você tem fé no que você acredita na Eucaristia? Você acredita na ressurreição? Eu acredito. Ninguém vem me explicar, mas porque eu tenho fé no que disse Jesus. Dom Mário, falando agora sobre esses desafios mais atuais, assim, da Igreja Católica. A gente vê hoje os adolescentes, eles estão cada vez mais conectados, acessando vídeos, pornografia, vídeos de crime que a gente sabe que estão na internet. Como que os pais podem educar os filhos para eles seguirem num caminho cristão? E como que o senhor vê esses desafios da Igreja Católica nesse momento? De fato, um desafio para a nossa igreja, é um desafio para a humanidade, com tanta tecnologia, né? Com tanto avanço, com tanto ganho nesse campo, inegável, mas também com tantos prejuízos e lacunas nessa questão. Para os adolescentes, mas também para jovens e adultos e até idosos. E você, Bruna, traz uma temática que dói o nosso coração.
quantas famílias estão sofrendo, né, consequências de atitudes um pouco inesperadas, né? Não digo irresponsáveis simplesmente, mas inesperada de adolescentes e jovens. A gente vai abrir as notícias aí na tela do computador ou do celular, né? Alguma coisa que acontece de mortes, de suicídio, de autoflagelação, porque seguem desafios nas redes sociais. Olha a insanidade, a que ponto chega com o uso da tecnologia de provocar malefícios na própria vida, mas de tal maneira que são induzidos, que são, digamos, inibidos na sua liberdade, às vezes para decisão. E aí entra um papel importante do papai e mamãe, entra um papel importante da sociedade, entra um papel importante, digamos, da família, de como acompanhar esse adolescente. Porque hoje ficou muito fácil, com o meu celular, de eu me isolar no meu quarto, ou às vezes até num outro local da casa, né? Estou ali com todo mundo conectado, mas totalmente desligado da minha família. Já não senta mais junto para a refeição, já não tem mais um momento de diálogo, né? Como se fosse uma vida um pouco autônoma, às vezes diante do mesmo teto, no mesmo teto, na mesma casa. Então, desafio para os pais. Quem sou eu, né? Para imaginar o sofrimento de um pai e mãe. Mas eu sei que essa tarefa o pai e mãe não podem eximir-se dela, né? De acompanhar, de educar, de formar. A gente sabe muito bem que não adianta só proibir. Precisa fazer os combinados, né? Papai e mamãe, precisa fazer os combinados em família. E fazer valer os combinados. Né? Eu vejo assim, se o pai e a mãe querem realmente fazer um combinado com o filho e a filha, eles têm que ser capazes de cumprir. Porque se fizer um combinado que eles não vão cumprir, pronto. O filho e a filha já sabem a fraqueza do papai e da mamãe. E assim por diante. Não é uma escola que tem receita mágica ou padronizada, mas é da experiência, da vida. E como se faz isso? Pela presença. Né? Acho que pela presença. Possibilidade de ter mais tempo para dialogar, para conversar, para saber como está a escola, como está a catequese, né? Não para recriminar, não para reprovar, mas para acompanhar, até para aprender junto, para estudar junto, para rezar junto. Eu sempre digo para as famílias que elas precisam ter momento nobre. A televisão tem momento nobre, tem os horários nobres. O rádio tem, né? O Pode Olhar tem o dia nobre, né? O momento nobre. Exato. A família precisa ter os momentos nobres, de estar ali junto, né? Para rever combinados, para avançar nisso, até para programar um momento de oração, de lazer, né? De entretenimento entre eles. E tudo isso vai fortalecendo a confiança, a interação entre o outro. Onde o filho vai dizer, bom, não vou fazer nada que o papai e mamãe não saibam. Não quero fazer nada que o papai e mamãe não autorizem. Porque, no fundo, o adolescente sabe que ele precisa do cuidado, ele precisa da disciplina, ele precisa ouvir não, mesmo que fique às vezes meio triste, meio frustrado. Ele sabe que ele precisa disso. Mas se o pai e a mãe não encontram forças e apoio entre si, sobretudo entre ambos, numa mesma narrativa, numa mesma linguagem educacional e digamos, de presença, não vai ser fácil. Então, a gente faz votos de que os pais sejam, digamos assim, em harmonia, não porque pensam iguais, não há necessidade disso, mas que no pensamento deles tenha consenso. O que vai adiante numa família ou num grupo, onde você tem vários pontos de vista e todos abraçam um consenso, uma ideia comum para o bem de todos. E quanto à Igreja Católica, o senhor acha que tem espaço para atualizar essa linguagem, que valeria, por exemplo, dancinha de TikTok, a gente sabe que é uma coisa que pega os jovens hoje em dia, ou o uso da rede social no geral, a música pop, como que daria para atualizar, para chegar mais nos jovens mesmo? Nós Não temos só complementando, do Mário, não só nos jovens, mas em toda a parcela, né, Bruna? Também os adultos. Como que o senhor vê essa necessidade de atualização, digamos assim, da igreja para chegar até
os fiéis e diante de hoje, que é uma competitividade alta também de interesses, né? A gente vê já alguns movimentos nas redes sociais de líderes religiosos que buscam aí lives, que buscam essas novas ferramentas para chegar até o fiel. A gente tem o Frei Gilson, né, que está Uhum. fazendo bastante sucesso também nos últimos meses. Como que o senhor vê isso e a necessidade de atualização da igreja? A igreja sempre deu importância à comunicação, né, e procurou com seus documentos, com seus ensinamentos, acompanhar da melhor maneira possível. Mas é inegável o desafio que temos nesse campo da comunicação. Foi uma época que a comunicação era meio que petrificada, né? Meio que uma só por um longo tempo. Hoje, a cada dia, a cada hora, tem situações novas na questão da comunicação. E como a nossa vida religiosa ela é muito mais presencial, ela é mais corporal, ela é mais, digamos assim, de presença na comunidade, a gente não avançou muito na questão dessa comunicação na tecnologia. Temos consciência que já temos avançado, mas é preciso avançar mais, sobretudo nessa interação com o jovem, nessa interação com o adolescente, que passa pela questão da linguagem, passa pela questão da presença, né, a presença nos meios de comunicação. Enquanto vocês perguntavam, eu pensava, nossa, eu aqui no Pode Olhar, olha aí, né? E não tenho É uma feito, forma, né? não tenho muito essa experiência de entrevistas assim, bem descontraída, né, séria, né, no conteúdo da nossa vida que nos aborda. Estou acostumado com outros momentos de homilias, de palestras, né, mas a gente vê que no diálogo você também constrói e transmite valores, tanto quanto numa homilia, numa oração e numa palestra. Então, eu mesmo preciso me formatar, me configurar melhor, digamos assim, nessa questão do mundo da comunicação. E para ir mais ao encontro do jovem, do adolescente, por esses canais que vocês colocaram, mas como também fazer com que eles possam se sentir encontrados pela igreja, né? Não se trata só de buscar, mas também de acolher e de como contemplar tudo isso. Não tenho uma resposta pronta para tudo isso que vocês me perguntaram, Mas É mas eu difícil tenho, ter. eu vejo assim, mais do que respostas, nós devemos ter um pouco mais de presença. entendo. Não, estar um pouco mais livres, abertos, não para isso. Sem preconceito, mas com muita tranquilidade e naturalidade diante daquilo que se pode fazer. O senhor acredita que há um limite também da atuação de líderes religiosos nessas redes sociais, nesses espaços que ainda nem todos estão acostumados? Não entendi a Se questão o do senhor acha que limite. tem um limite do que fazer para se chegar até Hum. esse público? Eu acho, por exemplo, nós temos que ter um perfil na comunicação, um critério na comunicação. O critério da verdade, né, o perfil, digamos assim, não apenas de uma religião, mas um perfil, por exemplo, do bem comum, da justiça, da verdade. Né? Se uma das coisas que não deve fazer parte não é a mentira ou aquilo que se fala hoje de fake news, que para mim é Uhum. mentira mesmo. Né? Aham. Então, acho que isso nos desafia bastante. E às vezes não são todos os ambientes de comunicação, né, os canais que se sentem atraídos para transmitir a verdade, a justiça, né, aquilo que desafia e interpela. Vai muito mais por aquilo que comove, né, ou por aquilo que causa curiosidade, mas que nem sempre, às vezes, forma a consciência. Mas acho que desses aspectos, da verdade, da justiça, da formação da consciência, do respeito, nós não podemos abrir mão no nosso meio de comunicação, seja ele quais forem. Não, Mário, na história da Igreja Católica, a gente nota, né, percebe uma pluralidade político-ideológica dentro da religião, né, dentro da própria igreja. A gente tem, por exemplo, dentro do catolicismo, floresceram movimentos de extrema-direita e também da teologia da libertação, por exemplo. Como que essas correntes, essas ideias divergentes atuam dentro da Igreja Católica? O senhor acredita que ainda há uma disputa de espaço entre elas, ou uma corrente hegemônica hoje em dia? Olha, a igreja não é, digamos assim, uniformidade. Eu sempre digo que nós devemos lutar pela unidade. Né? A uniformidade não faz bem, não somos produtos de forma.
né? Mas somos produtos de formação da consciência. Então, eu não abro mão da unidade, mesmo com quem pensa diferente de mim, com quem reza diferente de mim, né? E como você colocou, hoje às vezes se extrapola por uma questão mais tradicionalista, né? Por uma questão mais revolucionária, moderna, e às vezes os conceitos se perdem, né? Se perdem. E a pessoa deixa de optar pela teologia do evangelho, como se diz, né? Pela teologia que leva você a construir o bem comum, né? Diante da oração, diante da salvação e de elementos que são constitutivos, né? Da nossa religião. Eu não me considero de nenhum dos extremos, né? Mas também não sei se sou tão equilibrado assim, né? Dos extremos, né? Mas tem a minha senda, é a senda do evangelho e do reino de Deus, né? Eu acho que quando você opta pelos valores do reino de Deus, se você é de direita ou de esquerda, como se denomina hoje, para mim não é o problema, né? Mas desde que opte por esses valores que nos dão um equilíbrio no seguimento a Jesus Cristo. E a gente perde muito campo e gasta uma energia enorme, gasta de maneira desnecessária com essas discussões de polarização religiosa, né? Não leva, não constrói a nada. Gera inimizade, gera, digamos assim, distanciamento, gera até doenças mentais, né? Na vida das pessoas. Então, aquilo que não nos dá saúde psicológica, mental, saúde espiritual, não vale a pena ficar apostando e gastando tempo e às vezes até economia. Então, é um desafio, digo mais uma vez, não pela uniformidade, mas pela unidade e comunhão, como tem insistido conosco o Papa Francisco, no quesito da sinodalidade, do caminhar juntos. E com quem queremos caminhar? Nós devemos saber que vamos caminhar com quem é diferente. Agora, a diferença não nos distancia, a diferença nos distingue. Na medida em que o ser humano conceber isso, entender bem isso, né? Nós não vamos ter dificuldade de caminhar na nossa comunidade com quem pensa diferente. Não vamos ter dificuldade de fazer atos ecumênicos com quem é de outra religião, porque a diferença nos distingue, não nos faz rivais, competidores e nem nos distancia. Mas Jesus já sofreu esse desafio. Ele dizia, eu e o Pai somos um. Então ele também queria que o seu grupo de discípulos, de seguidores, dos apóstolos, e todos estavam com ele também, fossem pessoas de comunhão, né? Pessoas de união. Tanto que na Sagrada Escritura, a imagem mais bonita da igreja, da comunidade, é o corpo. Essa unidade, né? Essa unidade. É o nosso corpo. Veja, o nosso corpo é um exemplo de unidade e de diferenças, né? Tanto entre um ser humano e outro, e até mesmo os nossos órgãos, os nossos membros são tão diferentes, mas um não é concorrente do outro, né? Um é integrado com o outro. Então a imagem mais bonita para mim da igreja, da comunidade, é o corpo. E eu não posso fatiar o corpo. Os extremismos fatiam o corpo, dilaceram o corpo. Isso é prejudicial à saúde de todos. Ainda nesse sentido, Dom Mário, como o senhor vê alguns ataques que líderes, membros da igreja recebem, né? A gente tem, até citei agora mesmo o caso do Frei Gilson, que após ele ganhar um destaque nas redes sociais e na imprensa, movimentos de esquerda, grupos de esquerda começaram a atacá-lo, a questioná-lo por alguns posicionamentos que ele já fez durante a trajetória dele, que foram ligados ou apontados à extrema-direita, ao grupo aí do ex-presidente Jair Bolsonaro. Isso a gente vê em movimentos diferentes também de padres ligados mais à esquerda. Como que o senhor vê esses ataques a essas lideranças religiosas e o impacto também que isso traz na imagem da religião, da Igreja Católica no país? Volto a dizer, isso dilacera um pouco aquilo que é o corpo, que deveria ser um cuidado de todos, né? Uhum. Um cuidado de todos. Eu acho que ninguém, digamos, está aí, digamos, sem o risco, às vezes, de dizer algo e ser mal interpretado e isso e aquilo, né? Agora, existe muita maldade, às vezes, na interpretação, né, da atuação das pessoas, né? E não digo só a respeito do Frei Gilson, que realmente tem sido um destaque,
né, por todo o grupo que a acompanha nas suas orações aí na parte da manhã, Uhum. né? Próximo de 1 milhão ou mais de 1 milhão, né? Tem toda essa questão, né? E veja, agora, valorizar o que ele faz de bem, né, para a vida das pessoas, né? Eu conheço pessoas aqui em Cuiabá, não, e de outros locais, que têm acompanhado, né, a oração, a novena do Frei Gilson, sem fanatismo, né, sem fanatismo nenhum. Agora tem outros que ficam fanatizados, ou seja, pelo Frei Gilson, ou seja, pela renovação, ou seja, pela teologia da libertação. Então, o fanatismo não ajuda, né? Quando existe esse fanatismo, a pessoa não raciocina direito. Aí acha que só ele está certo, né? Num mundo de opiniões, a gente diz assim, não, todo mundo tem razão para chegar num consenso. Agora, no mundo de fanatismo, o outro não tem razão. E Não abre isso espaço nem para se prejudica, ouvir, né, o né, e outro. isso prejudica a vida religiosa, a vida política, a vida comercial, a vida humana, a vida esportiva, Uhum. né, a vida como tal. Então, a gente precisava chegar a um amadurecimento humano, né, de querer uma convivência saudável, livre dos fanatismos, que não quer dizer opiniões diferentes, né? Mas eu acho que no nosso mundo de hoje, um dos desafios que não é só da complexidade, mas é da complicação da vida do ser humano, é abraçar fanatismos. E aí as ideologias, né, ou várias outras coisas que alimentam essas circunstâncias, esses raciocínios e discursos, né, eles causam mal-estar e destrói a perspectiva de comunhão, infelizmente. Dom Mário, na opinião do senhor, a administração pública, só para a gente encerrar essa questão mais política, né? Uhum. A administração pública, ela deve ser norteada por princípios cristãos? E como que fica também essa questão da laicidade, né? Lembrando que um prefeito, por exemplo, ele pode ser cristão, pode professar sua fé, mas ele vai governar um município para pessoas que têm outras religiões ou não têm religião. Como que o senhor vê essa questão também dos princípios cristãos e a influência, a interferência na vida pública, na vida política Uhum. de um município, de um estado, do país? Nós somos uma sociedade marcada muito pelo cristianismo, né? Até um certo tempo, muito pela cristandade, né? A cristandade é aquela religião de combate, né? de embate, que não faz bem. Já foi essa época e que nós devemos priorizar uma religião, no caso para nós que cremos em Jesus Cristo, sejam católicos ou outras religiões também cristãs, verdadeiramente o cristianismo, né? O cristianismo, que é levar a harmonia, digamos assim, o respeito, a prática, os valores do reino de Deus, né? Paz, justiça e alegria no Espírito Santo, como diz São Paulo. Eu vejo também que é importante em todo esse aspecto a gente não fugir daquilo que realmente é a verdadeira política. A política é necessária, né? Não quero saber de política. A política é algo necessário. Eu não preciso participar de um grupo político, de um partido político, para que eu viva a questão política. A gente vivencia em todos os aspectos. E a igreja, a igreja católica, o que ela prioriza na questão política? O bem comum. Aquilo que já dizia lá a filosofia grega, democracia, né? O governo para o bem comum, o governo para todos. E a política hoje continua sendo uma arte desde que não deixe ninguém para trás. Com as políticas públicas, com a justiça social, né? Com a preocupação com a vida das pessoas. E nesse aspecto, eu incentivo muito os cristãos leigos, os nossos católicos, a se filiarem a partidos políticos, a se lançarem como candidatos, a acompanharem, por exemplo, depois de uma eleição, Câmara dos Vereadores, Assembleia Legislativa dos Deputados, a questão dos senadores, os nossos governantes, nossos prefeitos, continuar acompanhando. Nós devemos superar que a política é só época de campanha e eleição. Depois esquece e deixa que quem foi eleito Nem lembra se quem vire, votou, né? daqui 4 É um anos, né? grande desafio. A formação para a verdadeira política
né, no nosso Brasil, né, no nosso Brasil. E depois eu vejo quem é o nosso representante, ele tem que saber que ele vai governar para pessoas que pensam diferente no aspecto religioso, político e social, né? Eu sempre considero aquilo que Paulo ensina numa das suas cartas, o meu dever de rezar pelos nossos governantes. Não tenho dificuldade de rezar pelo presidente Lula, como não tive dificuldade de rezar pelo presidente Bolsonaro, né? Não tenho dificuldade. Hoje, aqui em Cuiabá, rezo pelo nosso prefeito Abílio, como não tinha dificuldade de rezar pelo prefeito anterior, né? E por outros prefeitos onde a gente está, né? Inclusive teve conosco o prefeito, ele não é de confissão religiosa católica, mas esteve conosco numa celebração no aniversário da cidade, né? O Prefeito acolhemos, Abílio, né? é o prefeito Abílio, é o nosso representante, é o nosso prefeito, né? Então não é meu prefeito, meu vereador, meu deputado, meu senador, só em quem eu voto. Não, é aquele que foi eleito. E aí que está o senso democrático, né, que deve nos fazer prezar a verdadeira política para não entrarmos aí na linha da politicagem. Porque, infelizmente, hoje, o que a gente vê é um cenário da política da conveniência, né? Isso é muito complicado, né? A política da conveniência. E aí não dá. A política tem que ser da justiça social e do bem comum. O senhor fala política da conveniência em que sentido? Em que momentos o senhor É vê triste isso? ouvir hoje que às vezes na política se aprova aquilo que vai fatiar, aquilo que vai dividir entre as partes interessadas, Entre o pequeno grupo. né? Entre o pequeno grupo, ou, né? E é muito triste isso, né? Em vários setores, né, nessa questão. Por que a gente vê denúncia de tantos desvios, né? De somas de dinheiro que são suficientes para o bem da população e às vezes a nossa população não é atendida devidamente. Então, eu acredito, não é por sonho, mas por convicção, que a gente pode atingir a política do bem comum e a verdadeira política em nossa nação e no mundo. Dom Mário, falando um pouco agora sobre a questão de pessoas em situação de rua, fome, a repercussão em torno do trabalho do padre Júlio Lancelotti colocou esse debate no Brasil, né? Se deve fazer a distribuição de alimentos ou não, que faz com que ele receba uma reação muito intensa lá em São Paulo. Esse debate chegou aqui em Cuiabá também. E como que o senhor vê? Qual que é o papel da igreja nessa discussão? Essa questão da autorização da distribuição de comida para quem tem fome? Como que o senhor vê tudo isso? É um desafio que nós não devemos realmente ignorar, né? Aqueles que estão em situação de rua e as populações vulneráveis, os que passam fome. Quem está numa situação de rua não está porque deseja ou porque desejava lá no início, às vezes já está numa situação hoje que para ele parece mais tranquilo, mais cômodo permanecer nisso, né? Até opta por não sair da rua por aquilo que recebe uma coisa ou outra. Mas aí é toda uma conjectura, né? Que leva a isso também. Você falava do padre Júlio Lancelotti, nós vamos fazer o nosso retiro em Aparecida esse ano, São Paulo, e no aeroporto de São Paulo a gente encontrou o padre Júlio, que estava indo para uma atividade, né? E de fato é uma personalidade que, digamos assim, convida-nos a ser mais solidários com aqueles que mais sofrem, né? Devemos ver agora a maneira com que devemos fazer isso aqui em Cuiabá, né? Com o pessoal que está na rua, o pessoal que está debaixo das pontes, que está aí nas casas abandonadas, né? Como fazer isso? De imediato, qual é o nosso impulso? Dar de comer, né? E é um direito de quem está com fome comer, né? E é um direito de quem tem não acumular. Então, de imediato, é um direito que devemos contemplar, né? O dar de comer. Mas junto com esse dar de comer, viabilizar meios de resgate, de cidadania, né? Para essas pessoas. É certo que a gente não tem condições e estruturas para reaver isso a todos de imediato. Mas na medida em que a gente já vai abrindo um caminho, né, isso é possível para muitas pessoas, né? Se não conseguimos com todos, com aqueles que têm possibilidade, às vezes, não de ser resgatado dessa vida nas ruas, não, para uma situação
mais com a sua família, com um grupo de pessoas, às vezes até com oportunidade de trabalho, muitos e muitos com oportunidade de um tratamento, né, de um tratamento. Claro que isso não pode ser compulsório, obrigatório, devia ser de aceitação das pessoas, mas como construir esse caminho para que a pessoa também confie na proposta e abrace, não, essa causa para a sua transformação de vida. Então, olha, é um desafio que dói no coração da gente, né, e que a gente não pode ficar só no assistencialismo. Talvez de imediato a assistência é inegável e necessária, né, mas é preciso avançar num trabalho realmente de resgate da vida humana, de promoção da vida das pessoas, né? Isso tanto com as pessoas em situação de rua, como também na questão migratória. E o Papa Francisco, uma vez escreveu uma carta no tocante à migração, que vale também para a questão das pessoas de rua. Acolher, proteger, promover e integrar. Vou até repetir. Acolher, proteger, promover e integrar. Nosso desafio é integrar essas pessoas. Então, Mário, muitos dizem que são favoráveis à não distribuição de alimentos nas ruas, até porque isso seria um estímulo para que essas pessoas continuem nas ruas, né? Não criem essa consciência, digamos assim, ou não tenha a força de vontade de sair dessa situação, de buscar uma forma de se restabelecer. Você acredita nisso e que o caminho seria esse, então, parar de dar esses alimentos nas ruas? Olha, a distribuição de alimento não é a solução para tudo. Eu vejo, se paramos de distribuir o alimento nas ruas, temos que dar a eles outras condições de se alimentarem. Se esse for o único canal daquelas pessoas receber um prato de comida, eu não sou de acordo que deva parar, simplesmente. Antes de criar uma outra condição, um outro ambiente, onde eles têm acesso à alimentação. Ótimo. E o fato de Mato Grosso ser campeão na produção de alimento e a gente ainda ter tanta gente passando fome, isso incomoda? Como que isso incomoda, né? Eu vejo assim, a nível de Mato Grosso e a nível de Brasil. Se propala, né, a produção de grãos, a produção de alimentos, a produção de carne e de tudo mais. Eu já ouvi alguém falando que o Brasil tem condições de alimentar 1 bilhão de pessoas. Né? 1 bilhão de pessoas. E nós temos 212 milhões com 30% que não tem acesso a uma alimentação. Olha o nosso contraditório, né? O nosso contraditório. Então, viver num estado onde muito se produz, mas ainda continuamos com gente passando fome, é sinal de que a partilha está faltando. Alguém está acumulando. Né? Alguém está acumulando. E o próprio Jesus no Evangelho nos ensina isso. A questão não é que tenha que ter muito o alimento de todo mundo, mas aquilo que se tem, colocar em partilha, né, na confiança. E é isso que os pequenos grupos nos dão exemplo, e até os mais pobres, né, nos dão exemplo também. Então, eis o desafio para Mato Grosso e Brasil. Não só produzir para acumular ou para ter lucros, mas para também partilhar. Eu vejo, toda a produção tem uma hipoteca social. Né? Toda a produção tem uma hipoteca social. Tem uma responsabilidade de alimentar a sociedade. Dom Mário, infelizmente a gente está chegando, já estourou o nosso tempo, mas eu quero rapidamente falar com o senhor sobre o trabalho que tem sido desenvolvido pelo Papa Francisco, né? O senhor acredita que ele tem promovido uma verdadeira renovação na igreja? A gente vê que ele sofre, né, uma forte resistência também, principalmente de um campo mais, digamos, conservador da igreja católica. O senhor acredita que de fato é essa a maior dificuldade dele hoje? Qual que é a avaliação que o senhor faz sobre esse trabalho que ele tem desenvolvido aí, se eu não me engano, são 13 anos já que ele está, né, como líder da igreja? Obrigado pela pergunta, obrigado Maria Helena pela água. Né, Prolonguei um pouquinho aqui para dar tempo dela colocar. Não ficará sem recompensa quem dá um copo d'água. Exatamente. Né? Quem dá um prato de comida, quem dá uma atenção. E olha, essa é a nossa atenção com vocês aí, sim. né, nesse Pode Olhar aqui. Tá? Papa Francisco.
Um homem que encanta o mundo, mas também que desencanta, que frustra alguns. Porque ele é o Papa da simplicidade, né? O Papa da humanidade. Até as últimas imagens do Papa, de muita fragilidade, da questão da sua doença, da sua saúde, tem nos feito pensar assim, né? Mas é o que está acontecendo com o Papa, né? Sim. Um homem, uma pessoa, né? Sujeita a todas as limitações humanas. E ele tem experimentado isso como o próprio Jesus experimentou, né, sofrendo por nós e nos resgatando. O Papa Francisco, ele tem, através do seu pontificado, nos desafiado a sermos mais simples. Longe de nós a burguesia, longe de nós a ostentação. O Papa Francisco tem nos desafiado a isso. Mas a simplicidade, a convivência. Ele até tem nos dito, né, que a gente deve ir nas periferias existenciais. Não só periferias geográficas, mas saber das situações do ser humano, do sofrimento do ser humano, das necessidades do ser humano, das pessoas de hoje. Então, essas periferias existenciais, que mais do que local são situações e realidades que passam as pessoas. No campo da Igreja Católica, ele está aí no processo da sinodalidade. Né? Sinodalidade, caminhar juntos. E para isso, ele nos propõe participação, comunhão e missão. Participar juntos, né? Participar juntos, comunhão, ter aí o mesmo objetivo, né? E missão, também nos sentir enviados e levar essa mensagem de Jesus Cristo a todos. Um bom escrito do Papa Francisco, se alguém não leu, é convidado a ler, é Evangelii Gaudium, a alegria do Evangelho, né? Onde o Papa Francisco nos dá ali algumas dicas muito bonitas de viver com alegria a nossa fé, a nossa vida familiar, a nossa vida profissional, né? O nosso trabalho, a nossa missão, né? As tarefas que todos nós temos, né? Eu até disse esses dias que eu quero que o Papa Francisco continue no governo da igreja pelo menos por mais 3 anos, porque ele lançou agora o itinerário do sínodo até 2028. Não estou dizendo que daqui a 3 anos o Papa Francisco vai morrer, não é isso. Né? Tá liberado. Mas que pelo menos ele Conclua esse conclua, trabalho. né, todo esse período. Depois ele pode renunciar ou não, como fez o Papa Bento XVI, num gesto de humanidade, num gesto assim de autorreconhecimento, de autoconhecimento formidável. Né? Mas a minha oração pelo Papa Francisco é que ele continue no governo da igreja, consiga agora se restabelecer da saúde, está muito lúcido, mas as condições físicas não estão aí as melhores, para que ele possa continuar nos conduzindo de acordo aí com a vontade de Deus. Então, o Papa Francisco, ele nos ensina a nos fazer mais próximo das pessoas, sem preconceito de ninguém, mas com respeito e muito amor. E você acredita que a tendência é de que um próximo Papa siga essa mesma linha, ou seja, uma linha, uma ideia mais diferente dele? É natural na igreja haver continuidade e renovação, né? E eu quero acreditar nisso. Corremos o risco, né? Né, de o próximo Papa não ser tanto quanto o Papa Francisco nessa questão da sinodalidade. Sim, corremos o risco. Mas eu acredito, como tem sido sempre na igreja, a continuidade e a renovação. Algo que não se deve abrir mão daquilo que está dando certo, que está sendo instaurado, e ao mesmo tempo com as novas adaptações, com mudanças, com alterações que são necessárias e que o tempo vai dando oportunidade. Eu pergunto sempre para mim, Ayrton, Bruna, todos que estão nos acompanhando, quem eu devo ser para ser um arcebispo para os dias de hoje em Cuiabá? Não só aquilo que tem na minha cabeça, no meu coração, no meu desejo, mas para os dias de hoje. E essa é a grande pergunta para todos nós, né? Para os dias de hoje. E que o Espírito Santo nos ilumine para que nas atividades, nas ações, né, a gente possa ser uma pessoa
que transborde esperança. Nós estamos no ano da encarnação, jubileu da encarnação, peregrinos de esperança. E Paulo, quando escreve a comunidade de Roma, ele diz bem assim, que o Deus da esperança cumule vocês de alegria e paz, para que na virtude do Espírito Santo transbordeis de esperança. Que nós sejamos capazes de viver ancorados e transbordados de esperança no mundo de hoje. Dom Mário, muito obrigado, viu? A gente já chegou ao fim do nosso tempo aqui, infelizmente, a gente tinha outros assuntos também. Eu agradeço muito o senhor ter tirado um tempinho, principalmente nessa semana, né, tão corrida, para vir conversar com a gente, falar com nossos espectadores e colocar o Pode Olhar, o Olhar Direto sempre à disposição. Agradecer muito a presença do senhor aqui e gostaria de pedir também para encerrar para o senhor desse uma mensagem para quem está nos assistindo, qual que é a mensagem que o senhor deixaria para eles. Muito obrigado. Obrigado, Ayrton, obrigado, Bruna, obrigado a todos que nos acompanharam. E como estamos vivendo essa Semana Santa, uma semana intensa de reflexão, de oração e, sobretudo, de seguimento a Jesus, né? De seguimento a Jesus. Jesus diz bem assim, quem quiser ser meu discípulo, né, ele deixa a gente livre. Se alguém quiser me seguir, né, ele não obriga, né, mas ele compromete. Né, vai seguir? Então, olha, renuncia a si mesmo, desfazer-se do orgulho, da vaidade, da soberba, de tudo aquilo que impede Jesus de habitar em nós, de tudo aquilo que impede que a gente se interaja com as pessoas. Além dessa renúncia, Jesus diz, pegue a sua cruz e siga-me. Claro que pegar a cruz aqui é também abraçar a vida. Não é só abraçar a morte, mas é abraçar a vida. Né? Sobretudo a vida que Jesus tem para nos dar. E segui-lo. Saber que nós não estamos sozinhos. Eu caminho, digamos, muito convicto de que em todo lugar que eu vou, Jesus vai à frente. Né? Se eu vou em tal lugar, eu não vou levar Deus, eu vou encontrar Deus naquele lugar. Na vida das pessoas, na maneira de lhe ser. Então a minha mensagem é que sigamos Jesus para que encontremos Deus na vida das pessoas. E aí a vida é mais de esperança, de alegria e, por que não, de felicidade. Deus não prometeu facilidade para ninguém, mas Ele prometeu que seguindo, praticando a sua vontade, né, a vida é de felicidade. Uma felicidade que pode não ser duradoura aqui na Terra, mas uma vivência aqui com sentido que nos dará a felicidade eterna. Por isso, vivamos hoje a alegria de sermos bons cidadãos e honestos cristãos, como dizia São João Bosco. Na verdade, ele dizia bons cidadãos e honestos, bons cristãos e honestos cidadãos, e viver essa alegria. Mas essa alegria não é vida jocosa, não é vida de gargalhada. É uma vida com sentido e significado. E quem é esse sentido e significado? É Jesus Cristo. Que Deus abençoe todos que nos acompanham, abençoe que o trabalho de vocês Amém. E que vocês continuem com esse olhar que é um primeiro ato de comunicação da vida humana, né, e muito importante entre nós. Amém. Deus abençoe. Obrigado, Dom Mário. Obrigado, Bruna. Até uma próxima. Eu que agradeço. Até a próxima. E você acompanha a repercussão desse episódio no nosso portal, é olhardireto.com.br. E segue a gente nas redes sociais também, é só pesquisar @olhardiretoOficial. Eu vou ficando por aqui e volto na próxima semana com mais um papo reto e direto. Tchau, tchau.